Hello Phantoms, I'm Sophie. I'm Bruna. And I'm Giovanna. Have you guys noticed anything different in me? Anyways, if you're seeing this, it probably means you have already watched this show over here. And this video over here. If you haven't watched it yet, what are you doing here, you muffin? Go watch it, because you're going to need it to understand this one. Our editor Giovanna is going to put it in the cards and in the description below this video. We know we said last video there are only going to be 2 parts, but this video will be incredibly big if we didn't separate it into 2. But don't worry, you don't need to wait to watch the 3rd part, we're posting them together. The link for the 3rd video is in the cards and the description. Now let's get down to business. Oh, and if anyone's thinking about calling me lazy, Sophie, this time I made an intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. So Now, the first thing I'm going to talk about is actually not a difference. This is a similarity. In Julie and the Phantoms, Julie tells her best friend about the ghosts, and she didn't believe her. It also happens in the Brazilian version. Obviously. I mean, would you believe her? Vocês não entendem? Por culpa de vocês, eu vou perder minha melhor amiga. Mas e daí? Uma vez eu perdi minha carteira, essas coisas acontecem. The thing is, they both had the same idea, introduce her to the ghost with a song. What is even more similar is that both Julies did it in the 3rd episode of the show. Although in the original version it was a little more complicated. Before the song in this episode, Bia tells the school counselor that Julie needs help, because she keeps saying that she's seeing ghosts. Julie, como são esses duendes que você vê? São fantasmas. Então, é verdade. Claro que não. Eu já disse que eu não vejo nada. Mas você acabou de dizer que vê fantasmas. Não, eu não disse que eu vejo fantasmas. Eu disse que a Bia disse que eu vejo fantasmas e não que eu vejo doentes. Julie gets mad and they have a big fight. So Danielle, the band's guitarist, tells Julie that they should make up and that to prove that they are real, they were going to show up to her best friend. And that is exactly what they did. Now, not only they show up to Julie, but Bia and Pedrinho, Julie's little brother, can see them through the show as well. Na bateria, Félix. No baixo, Martim. E na guitarra e no vocal, eu mesmo, Daniel. E nesse show, que marca o retorno da nossa banda, a gente tem uma convidada muito especial. Com vocês, Julie! Passei muito tempo tentando escrever essa música. E hoje eu consegui. Sorry, no time for songs today. Also, we don't own the rights of these songs and we don't want to get in trouble. But the link to the soundtrack on Spotify is below this video. The name of this song in particular is Pra Sempre Nós, if you want to hear it later. Now, you must be a little confused. I thought they could only be visible to other people when playing with Julie. Well, hold your horses, cause this leads us to our next topic. And this one is a very important one, so pay attention. The topic is the ghost abilities. Forget everything you have learned about ghosts in Julie and the Phantoms remake. Because now we are going to tell you what they can do in the original version. And those are really different things. First of all, Julie is not special for seeing the ghosts. And they aren't special for being seen either. Because technically, anyone can see them, if the ghost wants to show themselves. Any ghost can be visible to whoever they want, whenever they want. They can be heard by whoever they want, whenever they want. And they can be touchable or not, whenever they want as well. That is why Bia and Pedrinho can see them just like Julie. Fico muito feliz que você e a Julie tenham feito as pazes. Pois é, agora tá tudo bem entre a gente. E ela parou de ver fantasmas. Não. Mas agora eu vejo também. The boys can do all of that. But the only reason they don't do this to everyone else is the villain. You see, the villain is actually a ghost authority. There was a thing called Polícia Espectral, which in English means spectral police or ghost police, whatever you want to call it. Anyways, this police has the job of prohibiting ghosts from having any contact with the livers. Essa casa é minha. Nossa. Minha.
Nossa, a gente mora aqui há 30 anos, você há 30 dias. Eu não vou discutir com você. Nem eu vou discutir com você. Então para de discutir comigo. Olha o cartaz que a gente Eu tenho pendurou, vai. direito de ter minha privacidade. Eu não posso ficar sem saber se vocês estão por perto ou não. Na minha frente, vocês sempre têm que estar visíveis. Sempre. Impossível. Na verdade, a gente nunca pode ficar visível. Fantasma não pode aparecer pra vivo, né? Os vivos gritam, se assustam, eles ficam loucos. Depois colocam a culpa na gente, você vê aí nos filmes de terror. Fantasma aparecer pra vivo não dá certo, é só confusão. Por isso existe a polícia espectral. Polícia espectral? É a polícia dos fantasmas. Existem regras que a gente tem que respeitar. Por isso você não pode contar pra ninguém que a gente existe. Pra ninguém. E se descobrem que a gente já apareceu pra você, ó. Como a gente faz, então? Como eu vou saber que vocês não estão, sei lá, invisíveis e vão me ver trocar de roupa? Aí você não vai saber. Você vai ter que confiar na gente. Posso me trocar aqui? Que? Demetrius is the chief of the Spectral Police, and he's always breathing on their necks. Olá, rapazes, que bom ver vocês. Tava com saudade. Bons instrumentos vocês têm aqui, não? Não são bons. E não são nossos. É da menina que mora aqui. Sei. E vocês não querem tocar um pouquinho? Só um pouquinho. Deu vontade de dar uma dançadinha? A gente não toca mais, Demetrius. Faz 30 anos que a gente não toca. Curioso. Curioso. Porque eu ouvi rumores... Não. Rumores não. Ouvi boatos. Não, boatos não é uma boa palavra. Maledicências. Maledicências de que vocês tinham voltado a tocar. Eu não acreditei, evidente. Seria uma estupidez. Mas e se a gente estivesse tocando? Fantasmas podem tocar. Não para os vivos. Nem com os vivos. Ou vocês se esqueceram do Código Espectral, artigo 1º, parágrafo 3º. Hein? Alguém aqui sabe me dizer? Que fantasmas não podem aparecer e muito menos conviver com os vivos. Of course, he could spend his time trying to arrest, I don't know, Samara, Chucky, Annabelle, or even helping the Ghostbusters. But no, he has to arrest the teenage band that plays songs about love, friendship, and finding yourself to other teenagers in a music store that is not even that big. I mean, they used to wear the costumes exactly not to expose themselves to a lot of people. By the way, they never changed their clothes. They were always wearing the same ones ever since the day they died. Even with costumes, they had to wear it over those clothes. They used to play with those animal masks and jumpsuits. And they never would take out them in public. Espera aí! O que esses caras estão fazendo aqui? Sei lá, mas é melhor vocês colocarem isso daqui. A gente só queria ver a banda sem máscara. Tira aí pra gente ver. Não pode. Que isso? Vai, ô. Tira essa máscara aí. Não. Por que não? Porque é que nem eu quis. Se tirar a máscara, perde o mistério. Mas o Kiss tirou a máscara. Perdeu o mistério. Vai, tira logo esse negócio aí. Por quê? Só porque você quer? Ih, esses caras devem ser mó feios, cara. Por isso que eles não querem tirar a máscara. Ô, sério. Você não se acha meio ridículo usando essa máscara o tempo inteiro, não? Obviously, Caleb would definitely not have his club in this version. In the end of the show, well, not in the last episode, but almost there, Demetrius trans the boys. Well, actually, he trans Julie, and the boys, to protect her, have to stay away from her. Se você e seus amigos acabarem com a banda e pararem de conviver com a Julie, se vocês saírem daqui, saírem da vida dela pra sempre, aí eu paro, eu deixo ela em paz. Caso contrário, eu vou arruinar a adolescência da menina. É você quem decide, Daniel. But obviously, they wouldn't just leave it alone. Tem um cano no meio da parede, dá pra sentir a água. É mesmo? Faz costas.
Tive uma ideia. Qual? Vamos no zoológico assustar leão? Boa. Não, eu não aguento mais isso. Eu não vou ficar o resto da eternidade atravessando parede. Nem assustando leão? A gente tem que encontrar um jeito de vencer o Demetrius. Eu não aguento mais ficar aqui parado sem fazer nada. Você tá louco? Vencer o Demetrius como? Então, eu tava pensando. A gente tem que descobrir um podre dele. Um podre? É. Todo mundo tem uma coisa escondida. Uma coisa que ninguém pode saber. Todo mundo. Se a gente descobrir um podre do Demetrius, a gente pode chantagear o Demetrius. Chantagear o Demetrius não me parece uma boa ideia. Vocês querem voltar a tocar com a Julie? Ou vocês preferem ficar atravessando parede pelos próximos 600 anos? They investigate and find out that Demetrius was also a musician before he died. Diamantes achados e perdidos. Isso foi o pior disco gravado entre 1948 e 1997. 48 foi o ano que os vinis começaram a ser produzidos. 97 foi o ano que eles pararam de ser produzidos. And he also plays his songs to lifers, wearing a super realistic old man disguise. Meu Deus. É a pior música que eu já ouvi na minha vida. Isso não é música. Não avisei, não avisei. They use it against him and he leaves them alone, so they can play with Julie again. E vocês vão ser presos, e julgados, e condenados. E vão ter que passar a eternidade fazendo trabalhos forçados. Mas não se preocupem, a eternidade passa assim, num instante. Eu não faria isso se eu fosse você. Ah, é? Eu posso perguntar por que não? A gente descobriu tudo. Demetrius, Salvatore, Emanuel. Do que é que você está falando? Do velhinho que toca suas músicas. O que tem? Ele é meu fã. Ou só vocês podem ter fãs? Não, você também pode ter fãs. Aliás, a gente conheceu ele. Dá uma olhada nessa foto. Nós temos várias. O que eu tenho a ver com isso? Não adianta negar, Demetrius. É o seu autógrafo. Você é o velhinho. Agora imagina se descobrem que o chefe da polícia espectral toca pra Vivo. Imagina se descobrem, além disso, que é um músico ressentido que não deixa ninguém tocar para os vivos porque tem inveja de quem toca melhor que ele. E todo mundo toca melhor do que ele. One more difference. They didn't have that crossing over thing. Daniel even says in one scene. É engraçado. A gente passa a vida inteira achando que quando morrer a gente vai pro céu. Daí a gente vê que o céu é aqui. So, it's like they just stay as ghosts forever. No unfinished business, no crossing over. The next topic is the Phantom's life before death, or as I like to call it, the Unsaid Emily topic. The point is, the scene of the boys of Sunset Curve talking at the beach said more about their lives in one scene than the boys of Apollo 81 did in one entire show. I could list all the things we don't know about their lives, but I think it would be easier if I listed the things we do know, like their first names, the fact that they died young, how they died and when, and that they were a band. Period. We don't know anything about their families, they had any siblings, or any basic information about their lives before death, I guess. We did get to see an episode with flashbacks, but it wasn't about their personal lives. It was about them trying to get a famous person to hear their music. Maybe it's because the boys, in the original, had a pretty good notion about how long they have been dead. Quem é você? Quem são vocês? A gente mora aqui. Eu moro aqui. Ah, é? Desde quando? Desde a semana passada. A gente mora aqui há 30 anos. They existed in the ghost world for 30 years, so they probably were more okay about the family situation than Luke, Reggie, and Alex. Or maybe they were expecting to tell us more about their lives in a season 2, but the show got cancelled before that, so we'll never know. Now, we wanted to talk about a difference in the direction of art, as Bruno Sigrist said himself in the video where he reacts to the remakes trailer. Tudo é mais claro, né? Tudo é mais claro, né? Eu lembro que a gente começou a filmar, então, como eu falei, são os 5 primeiros episódios que a gente fez. E era uma coisa mais escura, né? Uma coisa mais misteriosa, mais realistona e tal, uma coisa mais
sombria. Eu acho que fizemos esses 5, foi mandado pra pós e tal, e aí a Nickelodeon viu e pediu pra tudo ficar mais claro. Então, eu lembro muito bem das coisas das luzes ficarem mais acesas, a gente ter uma interpretação um pouco mais pra cima, sabe? Menos sisuda, principalmente eu, né? O Daniel era bem sisudão. Enfim, conceitos diferentes. I have to say, this direction of art is awesome. The colors, the costumes, everything is beautiful. It's a visual identity that they got to themselves, and we are all for it. Although we, Brazilians, think it's absurd that a rock band does not use animal costumes to play. Unacceptable. Before we go to the next video, we would like to talk a little bit about Julie's brother. In the last video, we talked about Julie's parents' participation in the show and how absent they were. In the remake, Ray has a bigger part, and that's very important. But while her father has a bigger part now, her brother has a way smaller one. Carlos is very underrated compared to Pedrinho. Pedrinho was a main character in the show. He used to hang out a lot with Felix and Martin, and they always helped him with his inventions. Maybe Kenny Ortega didn't want to give him a bigger part in the new show, so it would be more teen vibes or something. But since he found out about the ghosts in the last episode, maybe in season 2 he will get more scenes. Well, this is the end of part 2. In the next video we are going to talk about all of these things here. It's in the cards right now, so hurry up! Were Talita and Julie really friends? Does Julie end up with Daniel? Why are Daniel and Luke so different? Keep watching to find out! See you in the next video! See ya!